O novo secretário da Segurança Pública do Estado da Bahia, Marcelo Werner, afirmou que câmeras vão ser instaladas nos uniformes dos policiais militares, promessa da gestão do atual governador Jerônimo Rodrigues. O governador, inclusive, recentemente ressaltou que trazer as câmeras para as fardas de policiais faz parte do que é básico para se mostrar transparência. Certamente é um assunto polêmico, está na nossa pauta aqui, assim como as ações da Polícia Militar da Bahia previstas para este ano. A gente conversa sobre o assunto com o comandante-geral da Polícia Militar do Estado da Bahia, Coronel Paulo Coutinho, nos dando a honra de recebê-lo aqui nos estúdios da Tarde FM. Um prazer tê-lo aqui com a gente. Seja bem-vindo. Bom dia, comandante. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto e ouvintes da Tarde FM. Para a gente é uma satisfação muito grande estar aqui neste dia da gratidão. É verdade. E a gente agradece essa oportunidade de trazer o nosso pensamento e a nossa filosofia com relação à segurança pública. Já é uma questão definida, essa das câmeras nos uniformes? A Polícia Militar vai utilizar câmeras em seus uniformes ou o assunto ainda está em discussão, comandante? Isso faz parte do programa de governo e eu gostaria de deixar bem claro uma situação. A transparência faz parte do serviço público e nós não podemos criar qualquer obstáculo para ações que levem esse serviço a ser prestado à nossa sociedade da melhor forma possível. Eu acredito que existe um celeuma muito grande com relação ao uso das câmeras corporais, mas nós entendemos que isso será muito benéfico para uma sociedade democrática a partir do momento em que esse equipamento dá também segurança ao policial militar, ao policial civil, a qualquer servidor público, quando, na verdade, ele faz a gravação de situações operativas que podem, inclusive, servir na sua própria defesa. Então, acho que é uma questão de maturação, né? É uma política de Estado. Nós estamos aguardando o sequenciamento administrativo das ações para efetivamente começar a implementar. Há mais de 2 décadas atrás, isso já se iniciou conversando no estado da Bahia, não foi à frente, mas eu acredito que esse debate é muito proveitoso, Jefferson, mas mais importante, embutido na ação de governo, é a transparência de ações. Quando o senhor fala que é uma celeuma, provoca uma celeuma um tema como esse, qual é a oposição que o senhor recebe? Qual a leitura que o senhor faz dos argumentos que são contra esse tipo de iniciativa? Dentro da tropa, inclusive, né? Que deve ter objeções entre os policiais. E dentro da tropa, até agora nós não tivemos nenhuma manifestação com relação a essa questão muito incisiva. Mas como ser humano é a questão da vigilância. A gente, como ser humano, o ser humano ele tem uma resistência a ser vigiado, né? E tem a questão da câmera, ela traz embutida essa mensagem que, na nossa concepção, ela tem que ser superada. Sim. Porque, se fosse assim, não se usava celular nos dias de hoje. Há 30 anos atrás não tinha celular. Mas as ações policiais continuam sendo feitas nas ruas, gravadas por celular, e os bons policiais, meritoriamente, eles têm sido reconhecidos. Então, é isso que nós temos que ter bem claro na cabeça, que efetivamente é um equipamento adicional que vai trazer transparência nas ações e, quiçá, daqui a um certo tempo, nós tenhamos fortalecido as nossas ações. Já tem uma previsão de quando devem ser utilizadas as câmeras? Existe um processo licitatório em andamento que está a cargo da Secretaria de Segurança Pública e que nós estamos no aguardo de que, efetivamente, quando houver uma deliberação, para o seu uso, nós vamos implementar como um projeto institucional e nos locais que nós entendermos como, efetivamente, que ela será importante. Comandante, agora, isso a gente vai começar como uma experiência piloto em uma unidade específica. Como é que está o planejamento da implantação dessa inovação na PM da Bahia? Eu entendo, Ernesto, que como qualquer coisa nova, ela tem que ser implementada de forma progressiva, né? E eu acredito que a utilização das câmeras serão feitas da mesma forma. Primeiro porque é uma quantidade que não consegue abarcar todo o efetivo. É um instrumento, inclusive, para ser utilizado, que tem um certo valor. Que não é somente a câmera, tem armazenagem em nuvem dessas imagens que são geradas, até para poder se usar depois das imagens. Não é a câmera desconectada no uniforme apenas. Inclusive, capacitação da tropa. Eu me lembro muito bem
que as nossas viaturas, há umas 2 décadas atrás, elas começaram a ser monitoradas com GPS. Aquela época, Jefferson, se questionou muito. Controle. Eu me lembro dessa polêmica. É a melhor coisa que existe, rapaz. Hoje nós temos um controle total de emprego de viaturas no terreno, com suporte imediato, inclusive de reforço e apoio, caso se faça necessário, e isso só trouxe para a segurança pública um ganho. Deixa eu trazer uns dados aqui, Coronel, mas me permita até lhe perguntar, ou sugerir se isso não seria possível nas duplas de policiamento a pé, porque lá no centro histórico, por exemplo, a gente se ressente muito disso, né? Estava lendo aqui, está todo mundo reclamando muito daquele bequinho ali na Rua do Ferrão, né? Por onde a turma ganha alguma coisa de um turista, escorre por ali. Veja, a experiência que a gente tem por enquanto é de São Paulo, né? Da PM de São Paulo. Eu vejo aqui uma matéria da Folha de São Paulo, de janeiro de 22, apontando uma redução de até 85% da letalidade policial, das estatísticas de letalidade na Rota, que é um grupamento de elite da PM de São Paulo, e também temida pela contundência das ações da Rota, essa redução chegou a 92%. E eu vejo aqui que também tem uma referência, Coronel, ao que o senhor falou aí, que essas imagens elas também serviram para a defesa de um policial que estava sendo acusado de ter passado do ponto, né? Então, com esses dados, a gente pode esperar uma implantação dessa tecnologia nova sem tantas resistências, até porque hoje a gente já admite essa invasão de privacidade até em nome da segurança mesmo, né? Olha bem, Ernesto, resistência não haverá, porque é uma política de Estado, onde, na verdade, isso quer chegar à sociedade mostrando o que nós temos feito. Como será implementado, que nós vamos desdobrar a depender das providências administrativas. Eu não tenho dúvida que números eles serão alterados, não só da questão da letalidade, mas também da questão probatória. E é o que eu disse anteriormente, eu acredito que a tropa ela irá se adequar à sua utilização e, sobretudo, fazer valer esse instrumento em suas mãos, exercendo a atividade nobre de policial, mas, sobretudo, com esse recurso de, inclusive, mostrar o que foi bem feito. Coronel, na minha condição, não posso deixar de lhe questionar também sobre uma situação que envolve não policiais, mas que envolve também os policiais em ação. Eu me refiro ao trabalho dos jornalistas profissionais de imagem, que em algumas situações têm... É natural que as nossas profissões tem momentos que a gente colabora muito um com o outro, mas também tem momentos que a gente tem pontos de tensão, né? E no registro das operações policiais, a gente tem uma longa sequência de tensionamentos entre jornalistas e policiais, mas isso envolve também pessoas do povo que não são profissionais de imprensa, mas que vendo uma operação policial acham que podem fazer o registro no telefone celular, no seu próprio telefone celular. E tem casos de aparelhos que foram arbitrariamente apreendidos ou de pessoas que foram coagidas a apagar essas imagens. E eu sei também, e é preciso deixar isso muito claro, que isso são casos isolados. Isso não é uma conduta da Polícia Militar do Estado da Bahia, mas inevitavelmente um ou outro agente faz isso. Qual é a voz do comando da PM em relação a isso? Tanto para nós, para a nossa segurança como profissionais de imagem, profissionais de imprensa que somos, quanto para o cidadão comum que tem o seu direito também ali de acompanhar, já que é uma cena pública, em local público, com servidores públicos desempenhando o seu papel, né? Ernesto, primeiro, deste comandante, vocês têm profunda admiração pelo segmento, porque entendo que não existe democracia sem uma imprensa livre e no dia a dia fazendo as demais coberturas, sejam as mais variadas. E entendemos também que existem questões que são de ordem pessoal e condutas personalíssimas. E a instituição ela está para justamente corrigir. Nós temos um procedimento claro, que deve ter uma relação muito aberta, franca e respeitosa com profissionais da imprensa. Como o amigo disse anteriormente, existem limites que são quebrados das duas partes. Sem dúvida. E nós temos que reconduzir e alinhar. Agora, da Polícia Militar, inclusive através da nossa comunicação social, a gente tem um relacionamento muito próximo da imprensa e queremos cada vez mais aperfeiçoar no sentido de efetivamente levar ao grande público as coisas muito positivas que a instituição faz, que muitas vezes ficam acobertadas nos nossos quartéis, desde questões de ordem social,
porque efetivamente a gente tem uma outra gama de assuntos que atender prioritariamente, que é o combate à violência. Antes de passar a bola para Jefferson de novo, eu queria só rasgar uma seda, já que eu fiz uma pergunta, mas eu vou rasgar uma seda agora que eu já não sou mais da equipe de assessores do governo do Estado. Eu já tinha dito isso antes para o Major Bandar e para o Major Flávio, que são da comunicação da PM. De todos os órgãos do Estado, na minha modesta opinião, quem mais avançou na sua política de comunicação interna foi a Polícia Militar, e acho que outros órgãos do governo deveriam aprender com a PM como é que faz comunicação para fora. Então, faço questão de fazer esse registro, esse reconhecimento aqui. Eu fico muito feliz com a sua colocação, Ernesto, porque efetivamente tem sido um desafio nosso, no sentido de tentar mostrar um pouco mais da instituição à nossa sociedade. A gente está conversando aqui com o Coronel Paulo Coutinho, que é o comandante-geral da Polícia Militar do Estado da Bahia. O senhor está à frente de uma instituição, falo aqui se me referindo à Bahia, mas é uma instituição nacional, a Polícia Militar, uma instituição que tem a sua inegável importância, mas que vira e mexe entra em polêmicas, não é verdade? Por exemplo, a cada confronto entre policiais e criminosos no Brasil, confrontos que resultam em vítimas feridas em decorrência de trocas de tiros ou grande número de mortos, volta à tona uma questão, um debate, que é a tal desmilitarização das polícias. É um assunto controverso, a gente sabe, uma vez que diferentes segmentos entendem, não é, o conceito de forma diferente. Alguns defendem que a desmilitarização significa eliminar aspectos como hierarquia, disciplina, símbolos militares. Outros entendem o termo como a redução do uso da força. E há ainda segmentos mais extremistas que pedem o fim das polícias sob a justificativa de acabar com a violência de eventuais excessos e abusos. É o tipo do debate que a Polícia Militar da Bahia leva em conta? Qual é a sua avaliação, comandante? Jefferson, muito oportuna a sua colocação. Eu gostaria de deixar bem claro o seguinte: a solução de alguns problemas não está na forma. A instituição ela é quase bissecular. Tem excelentes serviços prestados a nível de Brasil. O melhor deles, exemplo recente. Nós vivíamos em nosso país uma incerteza grande na proximidade das eleições. Quem garantiu o Estado Democrático de Direito? As polícias militares do Brasil. Isso é inequívoco. E eu posso dizer na condição de presidente do Conselho Nacional de Comandantes Gerais. Existe entre todos os comandantes das polícias militares uma verdade uníssona. Nós existimos para garantir a Constituição Federal e o Estado Democrático de Direito. Diante disso, eu deixo muito claro, não é a forma das instituições. Na verdade, nós temos que trabalhar cada vez mais o que temos feito aqui na Bahia. Uma política de direitos humanos na formação, um policiamento comunitário. Esse policial militar ele tem que estar sendo formado para uma polícia de proximidade. O uso progressivo da força ele tem que utilizar numa ação policial. Não passar para ações finalísticas diante de uma situação em que ele pode ter, de uma maneira procedimental, algo que seja anterior. Então, eu acredito que existem pessoas que, por não conhecerem a instituição, fazem determinadas colocações. Mas eu garanto que essas instituições bisseculares em nosso país, elas têm sido essenciais no dia a dia. E a questão de hierarquia da disciplina, ela tem um papel fundamental, porque efetivamente é fazer acontecer as coisas. Então, nas polícias militares, as coisas elas acontecem de maneira muito mais fácil, em virtude dessa formação disciplinar, essa questão do cumprimento de missão, da essencialidade em servir ao outro. Isso é típico das polícias militares do Brasil. Comandante, a gente sabe da missão duríssima que as forças de segurança têm, não somente aqui na Bahia, mas no estado inteiro. Mas aqui a gente está muito atingido, muito afetado pela frequência com que assaltos, etc., têm acontecido aqui na cidade. E várias indicações de chegada das grandes organizações criminosas, a disputa entre essas organizações em algumas comunidades, a gente vê o resultado disso e o trabalho duríssimo da polícia para fazer isso, né?
Nesse cenário, comandante, como é que o senhor imagina, neste novo momento da Polícia Militar, manter um comando, vai ter um secretário novo, tem um governador novo, de que maneira que a gente vai enfrentar, na real e na ponta, o enfrentamento, vai dar frente à chegada dessas organizações criminosas, as ramificações delas dentro do sistema prisional e, ao mesmo tempo, um dado novo desse governo é a retomada da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. Ou seja, vai ter um polo de tensão dentro do próprio governo, isso é da institucionalidade, é previsto para ser dessa forma mesmo, mas eu estou fazendo essa contextualização para a gente trazer essa pergunta aqui bem para a Bahia e para esse momento, que a PM está incorporando essa tecnologia nova das câmeras de segurança, mas tem um dado aqui da Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo que aponta que nessa redução da letalidade da PM de São Paulo tem um componente étnico-racial. É que houve uma redução de 52% das vítimas entre brancos e de 31% entre negros. Nós já fizemos entrevistas aqui com intelectuais, com ativistas do movimento negro, que têm uma postura bastante crítica em relação à atuação das forças policiais. De que maneira se encontra, comandante, o equilíbrio entre a presença ostensiva, o uso progressivo da força para manter a tranquilidade nessas comunidades, tem maioria, evidentemente, de pessoas honestas e trabalhadoras, mas, ao mesmo tempo, respeitando esses limites que são da lei. A polícia tem que andar dentro da lei, quem anda fora da lei é quem está do outro lado, né? Ernesto, eu vou começar primeiro agradecendo, já que você me oportuniza, a continuidade da missão ao nosso governador Jerônimo Rodrigues. E dizer que a nossa continuidade vem também acreditando em um governo que chega falando em transversalidade. Quando nós temos 62% de nossa população com insegurança alimentar e 18% com insegurança alimentar grave, o problema de segurança pública, efetivamente, tem que ser olhado de maneira geral. As polícias, elas existem para o processo de contenção. Mas as ações, elas dependem da transversalidade. Educação, saúde, emprego, renda. E eu fico muito feliz quando o nosso governador atual, ele chega dizendo que o principal motivo dele governar esse estado é querer tirar a fome da população baiana. E o que é que eu lhe digo por isso? Porque nós temos nos deparado muito com crime famélico. E aí entram as organizações criminosas. No problema social, chegam nas comunidades. E nós temos, claro que nós temos, porque não existem muros entre estados. Elas são sazonais. Elas saem, elas circulam em todo o país. Porque o problema de segurança pública no Brasil é do Brasil. Não é da Alemanha, não é da França, não é de qualquer outro país. É do Brasil, e do Brasil está incutida a Bahia. E a Bahia hoje tem números a nível nacionais, que são números muito audaciosos, principalmente nesse último ano, que nós conseguimos reverter. Os assaltos vão continuar acontecer, porque os problemas sociais existem. E nós lidamos com efeitos, não com causas. Mas a gente acredita nessa próxima gestão que ela vem com um componente social para dar continuidade a um trabalho feito pelo governador Rui Costa, de efetivamente avanço. E isso, sem dúvida, rebotará positivamente a segurança pública. Povo tendo comida, tendo emprego, tendo renda, a gente tende, além das ações positivas da instituição, de policiamento ostensivo, a gente tende a ter uma redução da criminalidade. Mas também já o fizemos com ações do ano passado para cá. Nós temos hoje na capital, eu assumi o comando geral da corporação e nós tínhamos um grande problema, Jefferson, que eram os assaltos a ônibus. Hoje nós temos redução sucessivas. Primeiro ano, 20%, segundo ano, 35,5%. Isso corresponde a quase menos 500 assaltos a ônibus no ano. E uma média de 1 a 2 assaltos por dia. Nós queríamos que não tivesse nenhum, mas nós vivemos uma capital, uma grande metrópole com 3 milhões de habitantes, com todos esses problemas sociais. Coronel Paulo Coutinho, comandante da Polícia Militar do Estado da Bahia, para a gente encerrar. O senhor está à frente de uma corporação que é um dos principais braços desse cenário todo que a gente chama de segurança pública, talvez até o principal braço, e é uma área
historicamente sensível, não é? Sensível para qualquer gestão pública. Eu me lembro agora, recentemente, em época de campanha eleitoral, como que a segurança pública era um dos temas mais atacados, como talvez um dos mais frágeis, porque a gente ainda vive um clima de insegurança. Então, eu queria que o senhor, nas suas palavras finais, fosse, digamos, alentador, se é que seja essa a palavra mais adequada, mas para quem ainda vive nesse clima de insegurança, o que a gente pode esperar para um cenário de curto, médio prazo, na melhor das hipóteses, do ponto de vista de termos uma segurança pública mais eficaz, mais tranquilizadora para tanta gente que está no seu dia a dia e tem medo, muitas vezes, de sair à rua? Primeiro, desejar boas-vindas ao Dr. Marcelo Werner, que é o nosso secretário de Segurança Pública novo. Acredito que agregaremos força a todas essas ações que têm sido desenvolvidas, principalmente com implementação a nível de inteligência policial. Nós temos defendido isso muito e, na condição de delegado de Polícia Federal, eu tenho certeza que vai utilizar muito esse recurso. Unir cada vez mais as instituições para um trabalho interinstitucional. Dizer, Jefferson, que o nosso desafio diário a nível de Polícia Militar tem sido, cada vez mais, levar a ostensividade às ruas, para diminuir essa sensação. Os problemas sociais existem e nós estamos fazendo um problema de contenção. Formamos, esse ano, 1.600 policiais militares, egressando agora, no início do ano agora, para as ruas, e vamos entrar em formação com mais 2.000 policiais militares. Uma ação que foi do governo Rui Costa e que está hoje avalizada pelo governador Jerônimo Rodrigues. E vamos entrar numa progressão contínua de 2.000 policiais militares por ano. A ideia, na verdade, é justamente o mais rápido possível a gente ter esse efetivo nas ruas, levando o maior nível de ostensividade. Previsão de aumento de efetivo operacional, comandante? Sim, nós já estamos aumentando, porque quando nós não conseguimos formar em 2 anos da pandemia, nós entramos com 900 e pouco logo depois, e estamos com 1.600 agora, formando, e mais 2.000. Isso significa 4.500 policiais militares em 2 anos. Marca nunca atingida. Este governo, o governo do PT, foi o governo que mais formou policiais militares na história da Bahia. Então nós vamos, na verdade, dar continuidade a isso agora, e com o objetivo de levar essa sensação de tranquilidade e segurança também, implementando as outras ações, o maior número de viaturas nas ruas, utilizando o motopatrulhamento como um recurso que eu acredito muito na condição de comandante-geral e especialista na área. Nós adquirimos 430 motocicletas no último ano e já estamos implementando em todos os rincões do estado, porque entendemos que um policiamento rápido e com uma capilaridade muito grande, além disso, tem a economicidade, que é muito importante para o estado, e leva uma sensação de tempo-resposta muito positiva para a sociedade. Eu acredito que essa junção de coisas, além de inovações tecnológicas, de investimento em construção das unidades nossas, um repaginamento na imagem institucional da corporação e essa proximidade com a imprensa que os dois nos oportunizam hoje, que para mim é muito importante. Tenho a Polícia Militar como uma grande parceira. Coronel Paulo Coutinho, comandante-geral da Polícia Militar do Estado da Bahia, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Boa sorte nessa empreitada que certamente não é fácil à frente dos PMs e conte sempre com a gente. Seja sempre bem-vindo aqui. Um prazer, bom dia e até uma próxima então. Eu que agradeço aos dois comunicadores e ficamos à disposição sempre que possível para estarmos juntos. Um grande abraço a todos e à sociedade baiana. Um abraço. Agora 8h46 na Tarde FM.